Você já pensou em cortar o carboidrato da sua dieta na tentativa de emagrecer, né? Ouviu alguém falar que cortando o carboidrato você ia emagrecer? Eu vou falar para você sobre hoje sobre esse tema de cortar ou não carboidrato. Porque na realidade, o carboidrato é bom ou é ruim? Então, no tema de hoje, vocês vão saber qual é a função do carboidrato realmente no seu corpo. O nosso corpo, ele precisa de vários macronutrientes para nos dar energia e a gente conseguir desenvolver as atividades do dia. Um deles é o carboidrato, as proteínas e as gorduras. Esses três macronutrientes são essenciais para o nosso dia a dia. Porém, a questão é quando falamos de carboidrato, será que todo carboidrato é ruim? Ou existe uma classificação desses carboidratos? Desses três macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, o que realmente não é essencial para a gente sobreviver durante um dia de 24 horas é o carboidrato. Mas não significa que a gente precisa tirar todos os carboidratos da nossa vida. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que esse carboidrato se comporta dentro do nosso corpo. Antes da gente começar, eu quero que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também vão se beneficiar sobre a função do carboidrato no nosso organismo. Quando falamos de carboidratos, existem dois tipos de carboidratos importantes, duas classificações importantes para a gente entender. Que uma são os carboidratos simples e outras são os carboidratos complexos. Essa é a grande diferença que vai fazer a gente querer cortar ou não o carboidrato. Quando a gente fala em cortar o carboidrato, se eu não sei qual é o tipo de carboidrato que eu preciso cortar, talvez eu vá cortar uma parte que é importante para o nosso corpo. O carboidrato de todo não é ruim. Ele é importante para nos fornecer energia, porque todo carboidrato ele vai ser convertido em glicose. E essa glicose é fonte de energia para as nossas células. A diferença é que o carboidrato simples, ele passou, por um processo, ele era um carboidrato complexo que passou por um processo de refinamento. Quando eu refino esse carboidrato, que eu transformo ele em um carboidrato refinado, quando eu ingiro esse carboidrato, ele é absorvido rapidamente do meu estômago para a corrente sanguínea e ele vai gerar um pico de glicose muito rápido. Carboidratos simples geram picos de glicose muito rápido. E quais são esses carboidratos simples? É o que a maioria das pessoas está consumindo hoje em dia. Pão, massa, bolacha, biscoito, pizza, cerveja, biscoitinho, todos esses carboidratos que foram refinados. Quando o homem fez um processo de refinamento na tentativa de facilitar a nossa vida, na realidade ele piorou muito a nossa saúde. Esse pico de glicose, constantemente, rotineiramente no nosso dia a dia, vai fazer com que o nosso corpo fique completamente inflamado e apareçam aí o surgimento de todas as doenças. Obesidade, diabetes, gordura no fígado e por aí várias outras doenças que estão relacionadas com a inflamação decorrente desses picos de glicose. E além disso, essa glicose constantemente alta no nosso corpo é o que vai gerar diabetes no futuro. Se nada for feito, se você não mudar esse tipo de ingestão, você vai virar diabético, porque diabetes é uma doença adquirida ao longo do tempo pelo consumo constante de carboidratos simples. Se a pessoa pensar, é só por causa do açúcar refinado? Não. Qualquer carboidrato simples, ele vai virar glicose no sangue de maneira muito rápida. Já os carboidratos complexos, eles também viram açúcar no sangue. Porém, eles não dão esse pico. Eles viram glicose de maneira mais lenta. Por que que eles viram glicose de maneira mais lenta? Porque o carboidrato complexo possui fibra na sua composição. E essa fibra diminui a velocidade da absorção de glicose para dentro da corrente sanguínea. E com isso, você não vai ter picos de glicose no sangue, também não vai ter picos de um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que vai controlar esse açúcar no nosso sangue e, consequentemente, eu não vou virar diabético. Então, a base da nossa alimentação deve ser de carboidratos complexos, proteínas, fontes de proteínas e gorduras saudáveis. Isso aqui, em outro vídeo, eu falo para vocês sobre as nossas gorduras, os tipos de gorduras que são importantes, as proteínas, mas hoje a gente vai se atentar aos carboidratos complexos.
Quais são eles? O que a natureza nos oferece são as raízes, por exemplo, batata doce, macaxeira, mandioca, o aipim, né, como é conhecido na sua região, os legumes, batata, abóbora, tudo isso são carboidratos complexos. Por exemplo, o arroz integral também é um carboidrato complexo. Esses carboidratos, eles são importantes para a nossa vida. Se você comer eles rotineiramente, você não vai ficar obeso, nem vai ficar diabético. Vai ter um aumento sim de glicose no seu sangue, porém vai ser de uma maneira mais lenta, mais gradativa. Então, a grande questão, né, do surgimento da obesidade, né, das doenças, do sobrepeso, da esteatose hepática, do diabetes, são picos de glicose no sangue. Por exemplo, num dia de 24 horas, se você passar o dia inteiro tendo picos de glicose a cada refeição, isso aqui ao longo do tempo é que vai fazer com que você acumule gordura, que você vire diabético, que você tenha gordura no fígado, inclusive que você vai inflamando o seu corpo e favorecendo o surgimento de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, tromboses venosas, tromboses arteriais, neuroinflamação. Então, o corpo inflamado vem desses picos de glicose. O nosso grande objetivo, quando vamos falar de carboidrato, não é cortar qualquer carboidrato, é cortar o carboidrato refinado. E o carboidrato complexo você continua a consumir, lógico, de acordo com a necessidade para o seu corpo, não é receita de bolo. Por isso que é importante sempre um acompanhamento de um profissional que entenda disso daqui, para que forneça as quantidades de carboidratos complexos que você precisa para o seu dia a dia, de acordo com seus objetivos de emagrecimento, de performance esportiva e por aí vai. Então, o objetivo da nossa aula de hoje era justamente orientar vocês sobre o papel do carboidrato no nosso corpo e qual realmente é o tipo de carboidrato que eu devo cortar e o que eu devo consumir. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Nós estamos numa série de vídeos sobre esse tema, então você vai ajudar mais pessoas compartilhando esse vídeo e até a próxima.